Miqueias capítulo 3, verso 9, quem achou diz achei. Diz assim a palavra do Senhor. Miqueias 3, 9. Ouvi agora isso, vós, chefes da casa de Jacó, e príncipes da casa de Israel, que abominais o juízo, e perverteis tudo o que é direito. Então eles abominam o juízo e pervertem o que é certo, edificando a Sião com sangue, violência, e a Jerusalém com iniquidade, pecado. Olha o verso 11. Os seus chefes dão sentenças por suborno. Já viu alguma coisa parecida? Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Algumas versões a NVI diz: seus sacerdotes ensinam por lucro. Já viu algo parecido com isso? E seus profetas adivinham em troca de prata. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça vai nos acontecer. Verso 12, por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um matagal. Capítulo 6, mais 3 versículos, capítulo 6, agora o verso de número 6, Miqueias 6, 6. Se porventura tem alguém próximo de você que não está com Bíblia, seja ela impressa ou digital, empreste para ele aí também, divide com ele essa leitura. Miqueias 6, 6 diz assim: com quem eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos e bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Verso 8, e último. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Então o que é bom e o que o Senhor exige? Vamos lá, essas 3 frases, mesmo com versões diferentes, vamos lá, 1, 2, 3 e... pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Mais uma vez, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Jesus, obrigado por estarmos aqui nessa noite. Que privilégio estarmos numa nação que nos dá a liberdade de reunirmos centenas e centenas, ou até milhares de pessoas, para anunciar a Tua palavra. Essa palavra que é uma verdade irrefutável, que liberta, que transforma, que cura, que dá destino eterno. Conhecereis a verdade vos libertará. Que maravilha. Peço ao Senhor neste momento, tome cada centímetro desse espaço nas Tuas mãos. Tome cada espaço da nossa mente e torne os nossos ouvidos sensíveis, muito mais do que a voz que vai sair desse microfone, mas a voz do Teu Espírito, que ecoa e que transforma os nossos corações. Eu dependo completamente, 100% do Senhor. Não tenho nada para oferecer de mim mesmo, sou como um vaso de barro. A única coisa que posso oferecer é aquilo que o Senhor coloca em mim, é o tesouro da Tua palavra. Por isso, na completa dependência do Senhor, lhe peço, fale conosco. Toda desatenção, toda dispersão, seja repreendida, tirada, e que o Teu Espírito governe amplamente todo o nosso ser, nesses minutos, no nome de Jesus, amém. Amém ou não amém? Então, nesses minutos, peço mais uma vez que, por fineza, nós, o máximo que você puder, não se mover, não se deslocar, por necessidades mesmo, muito, muito necessárias, que você saia para ir ao banheiro, beber água, para que não tire a atenção, ok? Bom, quando eu estava estudando, ouvindo Deus nesse texto, o profeta Miqueias nos ensina sobre uma espiritualidade que ultrapassa a religiosidade. É sobre isso que o livro de Miqueias conversa, e é sobre isso que nós vamos conversar aqui nessa noite. Diga comigo assim: uma espiritualidade que ultrapassa a religiosidade. Como está escrito aqui, vamos fazer de forma uníssona, 1, 2, 3 e... uma espiritualidade que ultrapassa a religiosidade. Bom, só um minuto.
É muito comum nós termos a postura de... vocês que vão passar? O pessoal da mídia aí que vai passar? Então pode passar para mim. É muito comum nós termos a postura de compartimentar a vida, ou compartimentalizar, que é sinônimos essas palavras. O que seria compartimentar a vida, ou compartimentalizar, fazer da vida uma vida compartimentalizada? É você lidar com a vida como uma coleção de compartimentos. É como se você olhasse a vida sobre vários nichos. Você olhar para a sua vida como se tivesse várias caixas dentro de uma única pessoa, e você colocasse em cada área, ou em cada caixa, uma área da sua vida diferente, e que elas não se misturam. Então, por exemplo, aqui a caixa da religião, a caixa do relacionamento está ali, a caixa dos negócios está ali, a caixa da vida sentimental, a caixa da carreira está ali, a caixa da vida, e a gente compartimentaliza a nossa vida e trata cada uma dessas caixas de uma forma específica, de uma forma individualizada. Cada caixa tem os seus termos, cada caixa tem as suas prioridades, cada caixa você dedica um determinado tempo. Então a maioria, e posso dizer esmagadora das pessoas, pensa na vida de uma forma compartimentada. Vou te explicar com exemplos melhores. Eu convivi com uma pessoa que era um líder, um líder religioso também, e ele falava o seguinte termo comigo: pastor, é o seguinte, igreja é igreja, negócio é negócio. O que estava por trás dessa conversa dele? É que a forma como eu lido com as questões da igreja é de uma forma, e que nem sempre no trabalho eu preciso lidar da mesma forma. Ou seja, a forma como eu trato, porque negócio é negócio, então eu preciso tratar com os meus funcionários. Eu posso tratar às vezes de forma verbalmente mais agressiva, eu posso às vezes até mesmo xingar, é negócio, eu estou ali no meu ambiente de trabalho. Dentro da igreja eu dou uma segurada, converso de forma polida, de forma com crentez, graça e paz, seja bem-vindo, ou varão de guerra. Aí eu uso um vocabulário e mudo. Isso é uma pessoa que vive a vida de forma compartimentada. Ela falava igreja é igreja, negócio é negócio. E aí nessa compartimentalização da vida, muitas vezes fala: não, pastor, no negócio aqui a gente conta uma mentira que deram até um nome, mentira comercial, aquele negócio que é do comércio, todo mundo faz. Não, na igreja aqui tem que ser certinho, mas aqui a gente não pode ter algumas coisas. O que é isso? Vida, o que está escrito aqui? Vamos falar essa palavra. Você falar isso aqui, você está quase aprendendo a falar em línguas estranhas. Vamos lá, 1, 2, 3 e... vida compartimentalizada. Então, em suma, a minha vida profissional não tem nada a ver com a minha religião, são coisas completamente diferentes. Política e igreja, política e religião não se misturam. E essas frases que parecem carregar algumas verdades coerentes, ela acaba trazendo algumas implicações terríveis. Por quê? Porque um grande problema nessa compartimentalização da vida é quando na divisão dessas caixas nós colocamos Deus em qual caixa? Somente na caixa da religião. O grande problema de se pensar assim: Deus só entra dentro da caixa que nós colocamos como a caixa da religião, e achamos que Ele não faz parte diretamente das outras caixas da nossa vida. Preste atenção, nós até queremos a bênção de Deus em outras caixas da nossa vida, mas nem sempre a sua presença. Eu quero a bênção de Deus na minha vida sentimental, eu quero a bênção de Deus no meu namoro, mas a presença dele nesse namoro que eu estou tendo, eu não quero. Eu quero ter a bênção de Deus nos meus negócios, para eu prosperar, mas a presença dele, é melhor ele não ver o que eu estou fazendo com a receita, o que eu estou fazendo nessa venda, o que eu estou fazendo com esse produto.
Isso são pessoas que lidam com a vida, com uma vida compartimentada, onde nós queremos a presença de Deus nos cultos. A gente quer a presença de Deus nos acampamentos. A gente quer a presença de Deus nos momentos de oração. Nós queremos a presença de Deus nos momentos dos eventos, mas nem sempre nós queremos a presença de Deus no trabalho, no pós-trabalho, dentro do meu ambiente, onde eu estou lidando com a minha esposa. Quem está entendendo diz amém. Porque muitas vezes a nossa vida com Deus fora da religião nem sempre é congruente e aprovada pelos céus. Por isso que a gente não quer Deus em outras esferas que não seja da religião. Deus lá porque não é aprovado por Ele. Então eu não quero Deus nos outros compartimentos. E aí isso me levou a reflexões e a perguntas. Por exemplo, se Deus hoje entrar na caixa da sua vida, por exemplo, sentimental, a forma como, vamos pôr do namoro, a forma como você namora, as conversas que você tem, as fotos que você troca, as carícias que você dá. A pergunta é, Deus está nessa caixa do seu namoro? A presença, não a bênção. A pergunta que a gente precisa fazer é, se Deus entrar na caixa da minha vida profissional, a forma como eu faço os meus negócios, que eu pago os meus impostos, a forma como eu trato os meus colaboradores, a forma como eu falo dos meus superiores. Será que Deus, se Ele entrar nessa caixa da minha vida profissional, a sua presença, vai ter aprovação do céu? Será que minha vida profissional glorifica a Deus? A pergunta que me veio ao coração é, será que se Deus entrar na minha vida social, na minha vida de lazer, será que os lugares onde eu vou passear, Deus passeia comigo? Não estou falando da onipresença, eu estou falando desse Deus de fato, dessa presença que honra a Deus, esses ambientes que honram a Deus. Será que os lugares onde você passa, Deus vai para o Paiol? Onde que é isso, gente? Deve ser daqui da, deve ser um negócio, é pai, hein? Esse Paiol aí é, vigia. Jesus está falando, né, amor? Oi? O que é o que Jesus não fala, o Instagram revela? Mas será, gente, que os lugares que você passeia, aquilo que eu como e bebo, ou a forma como eu como e bebo, será que as músicas que eu ouço, não, o meu social, as músicas que eu ouço, os filmes que eu vejo, não, Deus é só o Deus da caixa da religião, não tem nada a ver, pastor, tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu li uma vez, muitas pessoas talvez devem ter presenciado essa notícia, de uma modelo, dita como evangélica, fechou o contrato com uma revista masculina, para posar nua, e foi interrogada sobre isso. Você é evangélica? Sou. Mas você está posando nua? E ela falou assim, eu anotei a frase, o que eu faço na minha vida profissional não tem nada a ver com a minha religião. Que cristianismo é esse? Porque se você coloca Deus de forma compartimentada na sua vida, na verdade Deus não está em nada. Se nós colocamos Deus de forma compartimentada na nossa vida, na verdade não está em nada. Ou você ama a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as suas forças, de todos os seus sentimentos, a sua alma, aí sim nós estamos nos alinhando com os céus, com aquilo que Jesus colocou como os principal e o maior de todos os mandamentos dessa terra, amar a Deus de forma completa. Ou Deus está em tudo na nossa vida, ou você e eu estaremos vivendo uma espiritualidade hipócrita. Ou Deus assina com a gente os documentos que a gente está assinando. Ou Jesus senta do nosso lado e vê os vídeos que nós estamos vendo. Ou a gente está vivendo, ou estamos vivendo uma vida que na verdade não é uma espiritualidade genuína, mas uma religiosidade hipócrita. A vida
essa visão fragmentada da vida, ela interfere na espiritualidade, porque você pode pegar de Gênesis, Apocalipse, que você não vai ver nenhum texto, nenhum princípio na Bíblia sobre uma espiritualidade que é desassociada do cotidiano da sua vida. Não existe. Não existe espiritualidade genuína desassociada de um cotidiano da nossa vida. Não se faz. O que eu quero deixar como premissa, como um grito de Miqueias, que nós vamos ver agora em rápidos minutos para o nosso coração, é que não tem como fazer uma desconexão entre a realidade da vida espiritual e a realidade que nos cerca. Os 10 mandamentos. Fala só de vida com Deus? Fala para você amar a Deus lá, não se envolver com idolatria, mas fala não matar, não adulterar, não cobiçar, a casa do próximo, ou seja, coisas da nossa vida. Você pega o Sermão do Monte, ele fala sobre ansiedade, ele fala sobre ajudar pessoas, ele fala sobre você ser expressão de Deus no mundo, ou seja, não tem na Bíblia nenhum traço de desconexão da nossa vida com Deus, de uma vida comum ou da nossa vida rotineira no dia a dia. E um texto que virou uma chave no meu coração, gente, é o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Eu penso nesse texto o tempo todo, e ele diz assim: quer comais, quem sabe o resto, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, ou fazei tudo para a glória de Deus. Vamos dizer juntos, para você poder lembrar disso junto comigo: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando? Das micro coisas, das coisas mais triviais da vida, como comer e beber, mais básicas da vida. As macro coisas, a todas as demais coisas, nós precisamos fazer tudo para a glória de Deus. Nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, porque a vida com Deus não se restringe nos encontros do domingo, dentro de um templo. A vida com Deus não se restringe nos encontros de oração que a gente tem. A vida com Deus é de sol a sol, a vida com Deus é de segunda a segunda, a vida com Deus é de segundo a segundo. Nós respiramos por causa dele, nós nos movemos por causa dele, e você e eu fomos criados para viver para a glória dele. Então hoje há um chamado do céu para o nosso coração, em que Jesus está dizendo: filho, tira-me daí dessa caixa da religião, porque eu quero governar a sua história, eu quero governar o seu casamento, eu quero governar os seus negócios, eu quero governar todas as esferas da sua vida. Você nunca vai encontrar uma vida com propósito sem viver o propósito pelo qual você foi criado. E qual é o propósito que você foi criado? Você foi criado para a glória de Deus. Você pode glorificar Jesus com uma salva de palmas, você pode glorificar Jesus com celebração por esse privilégio. Passa para mim o próximo slide. Então a grande realidade é isso: o meu casamento é para a glória de Deus. Não é a minha emoção que governa, não é o meu temperamento que governa, não é o que meu pai me ensinou que governa, a não ser que esteja alinhado com os princípios. Não, o meu casamento gira em torno de Cristo. Os meus negócios não é o que eu penso, não é o que o comércio dita, não é o que todo mundo está fazendo, é o que a palavra de Deus ordena. A minha vida, os meus negócios, os meus relacionamentos, o meu trabalho, o que eu vejo, o que eu faço, os amigos, as conversas, tudo é para a glória de Deus. Aí vem Miqueias e fala justamente sobre isso. Miqueias nos mostra que a vida que agrada a Deus vai muito além das práticas religiosas. Diga comigo: a vida que agrada a Deus. Fala comigo: a vida que agrada a Deus. Agora fala assim, vai muito além. Faz assim, vai muito além das práticas religiosas. Muito além. Miqueias nos anuncia uma mensagem que nos mostra que não tem como
compartimentar a minha vida, colocando Deus na caixa da religião e as outras formas vivendo de qualquer jeito. Miqueias se levanta para poder denunciar o pecado de muitos. Pode passar, Tiago? Pode passar. Miqueias nos mostra, ele se levanta para denunciar o pecado de um povo que se chamava povo de Deus, mas que era, entre aspas, que se achava que era povo de Deus por causa das práticas religiosas que eles tinham. Tanto que no versículo que antecede o 8, aqui, você e eu lemos aí, eles falam: será que o Senhor quer que eu entregue o Senhor 10 mil carneiros? Quer que eu sacrifique ao Senhor até o meu filho, achando que era isso que agradava a Deus? Aí Deus está falando: o que Deus exige de você é muito além do que práticas religiosas. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com Deus. O povo não estava praticando a justiça, ou seja, o povo estava praticando injustiça, o povo estava agindo sem misericórdia, e o povo estava achando que estava andando com Deus. E Miqueias vem para denunciar justamente essa incongruência de vida. Gente, nós nunca vamos viver uma vida plena, a gente vai viver falsidade, a gente não vai encontrar propósito das nossas realizações, se nós não colocarmos tudo sobre o governo de Deus. Para a gente poder mergulhar nesses 3 pontos, o Josué pode vir aqui, por gentileza? Deixa eu te falar do Miqueias, para você entender essa mensagem. O Miqueias, ele nasceu numa vila chamada Moresete. O que é isso, pastor? Também não sei. É uma pequena vila, uma comunidade rural, que ficava a cerca de 40, ou alguns falam de 32 a 40 quilômetros da capital. Era uma cidade interior, talvez como Ecoporanga, talvez como Divino, onde a gente vai. Mas era uma cidade, muito obrigado, era uma cidade pequena, não era um centro urbano. Ele sai do interior, sai da comunidade rural para profetizar na capital. E eu lendo sobre isso, Jesus começou a falar ao meu coração algumas coisas que eu quero liberar sobre corações aqui acerca da vida de Miqueias. O que é isso? Miqueias não nasceu numa cidade de centro urbano linda, relevante. Miqueias não tinha proximidade com nenhum dos poderosos. Ele não era um cara que tinha uma estirpe nobre, que estava conectado com o rei, com o príncipe. Não, ele não era um cara de fina estirpe. Ele era um cara comum, um caboclo, né? Um cara comum. E Deus chama esse cara comum, muito desconhecido, do interior, para poder ser voz profética para uma nação. E eu fiquei pensando, que lindo saber que Deus não precisa de estrelas humanas para refletir a sua glória na terra, né? Deus não precisa de estrelas humanas para poder refletir a sua palavra, a sua glória na terra. Você vai ver que a palavra de Deus, o juízo de Deus, esse texto, a glória de Deus ela é revelada pela vida de um homem irrelevante. A glória de Deus, a revelação de Deus é trazida sobre aquela cidade, sobre aquela capital, por um homem irrelevante na sociedade. Deus decidiu conferir uma unção, uma missão celestial para quem não tinha prestígio nenhum social. Isso trouxe uma verdade para o meu coração que eu quero liberar sobre vidas, que Deus não usa pessoas por causa da fama que elas possuem, mas por causa do coração alinhado que elas têm com o céu. Deus não usa pessoas por causa da fama que ela possui, mas por causa do coração alinhado que ela tem com os céus. Não tem a ver com título, tem a ver com intimidade com Deus. Meu irmão, ou seja, independente se tem título ou não tem, se tem fama ou não tem, o que Deus vê é o nosso coração. Porque tem muitas pessoas às vezes que se acham importante demais. Eu vi um certo escritor falando assim, que as estrelas só brilham quando o sol não está brilhando. Ou seja, ele segue dizendo, onde o sol da justiça brilha, não há espaço para os homens brilharem, porque a glória é dele. Por isso que Deus muitas vezes pega pessoas comuns diante da sociedade. Ele pode dizer que é relevante na sociedade, sim,
Porque não tem a ver com ser comum ou relevante ou irrelevante na sociedade, tem a ver com coração. Ele pega um Davi, mas ele usa um Salomão. Tem a ver com o coração. E aí Jesus colocou no meu coração de que Deus não usa pessoas pelos títulos religiosos que ele possui, mas pela unção que ele carrega. Olha o que diz Miqueias 3:8. Olha o que Miqueias 3:8 fala. Diz assim, falando de Miqueias 3:8 diz assim, ele falando: mas ontem, olha aí, quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Estou cheio de força, de justiça, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então, Miqueias era um cara rural, mas era um homem revestido do poder do Espírito. Não tem a ver com o título, tem a ver com a unção que você carrega. E eu quero declarar aqui que aonde o seu título não te levou, a unção vai te levar. E não é para uma exaltação pessoal, mas é para uma expansão do propósito que Deus quer fazer através da sua vida. Não tem a ver com o título, tem a ver com a unção que nós carregamos. Tem a ver com a unção que Deus derrama sobre corações alinhados. E aí essa unção tem poder de nos levar a lugares que o título nunca te levará, o que o prestígio nunca te levará. O Senhor leva, tirando lá de Nazaré e chegando até nós, tirando lá do mar da Galileia, de dentro de um barco, lavando redes, para essa palavra chegar até nós. Então você está no seu cantinho de oração, você está buscando o Senhor, você está se consagrando ao Senhor. Ninguém está me vendo, fica tranquilo, fica tranquila. O Jesus está te vendo, Todo-Poderoso, e aquele que te vê dá conta do recado. Aquele que te vê vai te colocar aonde Ele já tem como propósito te colocar. Sabe por que o título muitas vezes não nos coloca nesse lugar? Para que todos vejam e saibam que não é nós, mas é o Senhor. É Ele, é tudo por Ele, por meio dEle, e para Ele são todas as coisas. Diga para quem está do seu lado: a unção te colocará em lugares que você nunca imaginou. Fala, a unção te colocará em lugares em que os seus títulos nunca te colocarão. Nunca te colocarão. Agora preste atenção no que eu vou dizer, o que Deus colocou no meu coração. A unção de Deus vem para a sua vida, vem sobre a minha vida, vem sobre as nossas vidas. Não é para te fazer não é para você sentir melhor, mas é para você servir melhor. Quando Deus derrama algo sobre a sua vida e começa a expandir aquilo que Ele tem para fazer através da sua vida, não é para você se sentir melhor, mas é para você servir melhor. Quem está entendendo? Porque a gente precisa blindar o nosso coração, porque tudo é por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Então Miqueias se levanta debaixo do poder do Espírito, numa comunidade rural, para poder justamente quebrar paradigmas em que todos nós muitas vezes carregamos, e fazer-nos entender que Deus governa todas as áreas. Ou Ele está em tudo, ou Ele não está em absolutamente nada na nossa vida. Para a gente poder caminhar para o encerramento, pode passar. Uma espiritualidade que ultrapassa a religiosidade. Por que ela ultrapassa a religiosidade? Porque o texto diz assim, volte um slide, depois volte um slide. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor, o que é que o Senhor quer de nós? O que o Senhor quer de mim e de você? O que o Senhor exige de nós? O que Ele exige? Pode passar o próximo slide. Vamos lá? Pratique a justiça, ame a misericórdia. Eu estava lendo essa palavra justiça no original em que ela foi escrita, que é mishpat, que significa ação correta, que significa modo apropriado de vida. Quando Miqueias fala isso, é porque o povo, os ricos, estavam explorando os pobres, é porque os caras pregavam por dinheiro, é porque os profetas estavam trocando profecia por prata, por ouro,
por recursos, é porque os homens que batiam martelo, os juízes, tinham um suborno por trás para as decisões que ele tomava. O que ele está falando sobre prática de justiça? Está falando sobre ter caráter. Por isso que uma espiritualidade que ultrapassa a religiosidade é uma espiritualidade que carrega caráter. Não tem a ver com apenas um ambiente que eu estou colocando Jesus na minha caixa religiosa, mas é o caráter que eu carrego quando os holofotes de um culto se apagam. A espiritualidade que agrada a Deus e que Deus exige é uma espiritualidade que carrega caráter. E tem uma frase que eu já repeti várias vezes na igreja e reitero ela porque ela fala muito fortemente comigo. É entender que caráter só é caráter quando você está só. Vamos dizer juntos, 1, 2, 3 e... Caráter só é caráter quando se está só. Minha esposa está perto, o que eu estou vendo no celular continua sendo a mesma coisa quando ela não está perto. Caráter só é caráter quando se está só. O meu patrão está perto, eu trabalho com dedicação, eu trabalho com empenho, eu faço o que eu tenho que fazer e eu vejo o que eu tenho que ver ali. Meu patrão saiu, eu continuo honrando o tempo que eu estou me sendo pago ali, fazendo o que eu fui chamado para fazer. Caráter só é caráter quando se está só. A espiritualidade bíblica é uma espiritualidade que ultrapassa o religioso. É uma espiritualidade que são sermões que caminham de sapatos na rua, onde as pessoas olham para você e você se torna a Bíblia que as pessoas vão ler. É você que de fato vive a realidade bíblica que você professa. Chega de um cristianismo hipócrita, onde Deus já rechaçou e já vomitou, onde nós estamos apenas enganando a nós mesmos, achando que estamos lindos com Deus, lindos diante dos homens, mas estamos como sepulcros caiados. Meu irmão, eu sei que às vezes não é confortável ouvir como uma mensagem, mas o nosso compromisso não é trazer uma palavra que te conforta e às vezes nos faz levar para o inferno, mas é uma palavra que nos confronta e nos liberta e nos põe no caminho para a eternidade com os céus, porque a palavra de Deus, meu irmão, a Bíblia diz, o próprio Jesus diz, a porta ela é estreita, e te dou uma notícia, ela não passou por reforma. Tem muita igreja fazendo a porta virar, foi reformada, mas no sentido não positivo, mas no sentido de amplitude. Pode fazer o que não. A vida com Deus é uma vida que carrega caráter. Pratique a justiça, mispate o que é correto. O que é correto diante dos olhos dos homens, diante do coração. Eu estava lendo aquele texto em que Jesus disse, Mateus 5, 6, em que Jesus diz assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E John Stott fala de 3 tipos de justiça, e uma dessas justiças é justamente essa justiça social, de ter integridade naquilo que eu faço, de ter um caráter ilibado. O que o mundo está clamando, o que o mundo está criando é por homens de caráter, é por pastores de caráter, é por políticos de caráter, é por empresários de caráter, é por amigos de caráter, é por uma igreja que reflete o caráter de Cristo. Que Deus tem misericórdia de nós. O Senhor está nos chamando para um posicionamento. Andar em caráter, andar em santidade. E a santidade, ela precede as maravilhas de Deus. Quando nós andamos em caráter, não é que a gente não vai errar. O pecado se torna um acidente de percurso, mas nós andamos numa vida reta diante de Deus. Se prepare, o cenário se torna propício para a manifestação das maravilhas de Deus. Deus tem nos moído em cada encontro. O Senhor tem tratado com o nosso coração, como um realinhamento fino. Mas sabe por que Ele está fazendo isso? É porque as maravilhas dEle já estão preparadas, e vai cair sobre essa casa, vai cair sobre corações. Eu quero declarar, você vai viver o que você nunca viveu. O Senhor tem me levado a orar, Josué, sobre essa palavra. Não importa se eu tenho 30 anos de cristão, que eu completei esse ano, 30 anos que eu fui alcançado pela graça, mas eu tenho no meu coração a expectativa de que tudo aquilo que eu ainda não vivi,
o Senhor tem mais para fazer, porque eu e você servimos ao Deus que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, do que tudo aquilo que nós pensamos, para a glória do seu nome. Espiritualidade verdadeira, ela ultrapassa a religiosidade. Pratique a justiça, depois ame a misericórdia. E olha só, pratique tem a ver com ação, não é você só saber o que é certo, porque saber o que é certo você já sabe. Você sabe como você tem que tratar a sua esposa, sim ou não? Você sabe como você tem que tratar o seu marido, mulher, sim ou não? Você sabe que você precisa orar, sim ou não? Você sabe que você está fazendo de certo ou errado no seu ambiente de trabalho, sim ou não? Agora, a grande questão não é saber, é praticar. A misericórdia, ame a misericórdia. A misericórdia é esse perdão de Deus, pode ser traduzido por lealdade, fidelidade, benignidade, mas a grande questão é que a misericórdia é esse perdão liberado. Gente, nós estamos aqui, sabe por quê? Porque a misericórdia de Deus se renovou sobre a nossa vida. Senão não estaria o pastor Bruno aqui se Jesus não tivesse renovado a misericórdia nesse dia. A misericórdia de Jesus é o perdão dele sobre nós. Nós erramos e o Senhor está sempre disposto a perdoar. Só que a gente recebe essa medida de graça de Deus, mas nem estamos dispostos a dar para as pessoas que nos cercam. E aí Jesus colocou no meu coração para liberar acerca dessa palavra de misericórdia, que é o perdão de Deus. E tem pessoas aqui, a sua vida espiritual está travada porque o perdão precisa ser liberado. Você quer fluir no Espírito? Por que o meu ministério não está saindo, não está fluindo? Por que o meu casamento não está fluindo? Porque o perdão não foi liberado. Foi suportada uma situação, mas precisa ser liberado pelo coração. O Senhor quer restaurar e Jesus vai restaurar famílias aqui nesse lugar. A sua família não foi unida para poder você viver um divórcio, para você viver as dores de uma família quebrada. O Senhor te trouxe aqui para restaurar a sua casa, restaurar o seu lar, restaurar o seu casamento. Meu irmão, eu sei que perdoar não é fácil, de fato não é fácil. Olha o que Jesus suportou para que nós pudéssemos receber perdão. Mas é libertador, porque perdoar é você libertar um prisioneiro e saber que esse prisioneiro é você. Você liberta um prisioneiro, aí você descobre que esse prisioneiro era você, porque nós somos os mais prejudicados em não perdoar, porque quem não perdoa não pode nem adorar. Por isso que isso tem a ver com espiritualidade. Você acha que a sua adoração, você não liberou perdão, está guardando rancor, pode ser por alguém da igreja, pode ser por alguém dentro de casa, pode ser por alguém há muitos anos atrás, seu coração está guardando rancor. Aí você está adorando, você acha que está chegando nos céus? A Bíblia diz, antes de trazer a oferta, vai lá e reconcilia, para depois trazer a oferta, porque uma adoração sem perdão não é recebida pelos céus. Na verdade, quem perdoa não tem força nem para poder orar. Como que você ora a oração do Pai Nosso? Pai, perdoe as minhas dívidas, assim como eu tenho. Não tenho perdoado, então. Olha o quanto, gente, quem está entendendo? Eu estou caminhando para o encerramento, mas quem está entendendo o quanto que a nossa vida espiritual vai muito além dos encontros religiosos que nós estamos? Quem está entendendo diz amém. Um perdão que eu guardo, um rancor que eu guardo no coração, afeta na minha relação direta com Deus. Aí o ministério não flui, a vida não flui, eu não sei porque eu não estou sentindo a presença, não estou vivendo, não estou vendo. Porque você precisa tomar uma atitude. Perdoe um pai. Pastor, mas eu não sei o tamanho da dor. Eu posso te dizer, com certeza é menor do que a dor que nós causamos em Jesus pelos nossos pecados. Perdoar. E deixa eu te falar uma coisa, deixa eu abrir um parênteses aqui. Perdoar não é sentir, gente. Você muito dificilmente você vai sentir vontade de perdoar. Ai, fulano me traiu. Nossa, eu amo tanto porque não, dificilmente. Perdão é uma decisão. Eu ando é por princípios, não é por sentimentos. Quem quer seguir a Cristo tem que estar disposto a renunciar a tudo, inclusive o seu eu, o seu orgulho, porque perdoar é perder. Você sofreu algo
e você mesmo assim concede essa graça. Mas sabe que a graça que você está concedendo é minúscula diante daquela que você recebeu de Cristo. Porque o nosso pecado é uma dívida impagável. Você pode fazer o que você quiser, que você nunca vai conseguir, eu nunca vou conseguir pagar a dívida dos nossos pecados para morar nos céus. Nós somos salvos pela graça de Deus. E aí vem Colossenses 3 que diz assim: assim como o Senhor nos perdoou, assim como o Senhor te perdoou, perdoe vós também. Colossenses 3,14, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós, acima de tudo isso. E por fim, ande humildemente com Deus. Olha como a nossa espiritualidade vai muito além da esfera da religiosidade, da caixa da religião. Caráter, relacionamento com Deus, relacionamento com pessoas e relacionamento com Deus. Quais são os três grandes mandamentos, ou os dois grandes mandamentos, perdão, os dois principais mandamentos que Jesus fala? Ame ao Senhor de todo o seu coração e ame ao próximo como a ti mesmo. É um alinhamento da nossa vida com o céu. É um triplo mandamento de Deus que nos alinha a uma espiritualidade genuína. Ande humildemente com Deus. Pronto. O que é andar com Deus? Andar é uma constância. Aqui, ó, anda comigo. Oh, Jesus glorioso. Jesus está convidando você para poder andar com Ele. Andar com Ele. Andar significa constância. Veja que é muito além de um encontro de domingo. É passo a passo. Andar denota intimidade. Quem anda comigo, a minha esposa está andando junto comigo. Eu não ando com qualquer pessoa, eu estou andando, vou gerando intimidade nessa caminhada. Esse andar com Deus nos leva a se tornar parecido com Ele. Porque quando a gente anda com as pessoas de forma aproximada e contínua por tempo, a gente se torna parecido. Sim ou não? Já viu aquelas pessoas, você vê uma pessoa falando velho, todo mundo do grupo dela fala velho, assim não é? Porque você se torna parecido, a sua linguagem, a sua forma de vestir. Sim ou não, gente? Você vê os amigos tudo veste no mesmo estilo. Você vê, tudo parece, porque o andar faz com que a gente imprima as características do outro em nós. E Jesus está te chamando para andar com Ele, uma vida constante, uma vida de intimidade, para forjar em você um caráter dele. E a Bíblia nos mostra de vários homens que andaram com Deus, e um deles se chama Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e o que Deus fez? Deus tomou Enoque para si. O ministério de louvor pode vir. Deus tomou Enoque para si, ou seja, o cara andou de forma tão íntima com Deus, que ele foi trasladado em vida. Oh, Jesus, eis nós aqui. Trasladado em vida, ele foi arrebatado em vida. Sabe por quê? Porque quem anda com Deus vive o inimaginável nessa terra. Quem anda com Deus vive surpresas que você nunca sonhou. Aquele homem viveu o que ninguém tinha vivido. E eu quero declarar sobre vidas aqui neste lugar. Tem gente que está andando com Deus, e se prepare, porque você vai viver coisas inimagináveis chegando na sua vida, acontecendo com você, acontecendo através de você. Não tem uma companhia melhor do que você e eu andarmos com Deus. Enoque andou com Deus. Noé, está escrito na Bíblia, Noé, ele andou com Deus. E por causa da fidelidade de Noé, a sua família foi salva. Quem está entendendo? Por causa da fidelidade de Noé, a sua família foi salva. Está preparado para receber essa palavra? A sua fidelidade não está sendo por acaso. A sua fidelidade com Deus vai guardando a sua família. A sua fidelidade com Deus vai trazer salvação sobre a sua família. A sua fidelidade com Deus vai trazer algo poderoso dos céus sobre a sua casa. Quem crê diz amém. Pratica a justiça. Ame a misericórdia. Ame a misericórdia. Não é só praticar, é você amar a misericórdia. E você andar humildemente com Deus. Andar humildemente com Deus. Gente, olha o que nós vamos orar agora. Olha só o que esse texto nos mostra. Que o alinhamento de caráter está acima das práticas de religiosidade. O povo falou assim: deixa eu apresentar 1000 carneiros, 10.000 carneiros, deixa eu matar até o próprio filho.
práticas religiosas e exuberantes. Deus falou, não, só tenha caráter, perdoe quem tem que perdoar, seja justo e ande comigo. Ou seja, o caráter ele precede as práticas da religiosidade. A gente aprende nesse texto que o relacionamento com Deus, diga comigo assim, relacionamento interpessoal anda de mãos dadas com o relacionamento com Deus. A forma como eu trato as pessoas fala muito da minha espiritualidade. Preste atenção. Não tem como ter espiritualidade sadia com relacionamentos doentes. Pratique a justiça, ame a misericórdia. É isso que Deus quer. Sabe o que Deus está falando? Não tem como ter uma espiritualidade sadia tendo relacionamentos doentes. Então Deus está nos chamando para viver uma espiritualidade integral, plena. E isso é a partir de um alinhamento do nosso coração com Deus, o nosso caráter, a partir do alinhamento da nossa vida com pessoas e a partir da nossa caminhada no dia a dia com o Senhor. Como estão os seus relacionamentos interpessoais? Espírito de Deus, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Como estão os seus relacionamentos interpessoais? Como está o seu relacionamento com os seus pais? Tem pessoas que você precisa hoje ligar, mandar mensagem. Às vezes tem coisas travadas na sua vida e Jesus está revelando por quê. Existem coisas, existem coisas que estão como ratos mortos na sua vida, que estão obstruindo aquilo que o céu quer fluir em você e através de você. Tem muita gente que tem promessa linda do Senhor, mas tem vivido uma vida fora das quatro paredes de um templo que desagrada a Deus. Como a Lu falou aqui, você está apenas no estado de cristão, mas você não carrega a essência do ser cristão lá fora. E sabe o quanto que isso te frustra? Feche seus olhos. Você sabe o quanto que isso causa frustração. Sabe por quê? Porque você não foi criado, você não foi criada para isso. Você sabe o quanto que isso traz indagações e frustrações dentro da sua alma, onde você não fala para ninguém. Mas Jesus te trouxe aqui nessa noite para poder alinhar a sua vida com os céus, para um novo fluir, porque nós liberamos sobre essa casa, e eu creio, a nova estação não é sobre o ambiente que nós mudamos apenas, mas a nova estação está sendo inaugurada sobre vidas, sobre ministérios, sobre caminhadas com Deus, e por isso há um cuidado de Deus com a sua vida, com a minha vida, de nos alinharmos com os céus, nos nossos relacionamentos interpessoais, olhando ao nosso coração, a integridade do nosso coração, porque o Senhor está para liberar sobre mim, sobre você, sobre essa casa, coisas inimagináveis, para a glória do nome dEle. Coisas que você nunca viveu. Um cristianismo de apenas sentir experiências do culto, como a Lu compartilhou aqui, às vezes como uma prostituta que só está em busca do prazer, mas não tem aliança. Hoje Jesus está dizendo: eu não chamo prostituta, eu chamo a noiva. Eu estou preparando a noiva, eu estou colocando o vestido, é sobre a minha noiva. Eu quero convidar você a colocar-se de pé nesse momento.
Ei, Jesus, Tu és lindo. Oh, aleluia. Febrando lá mais sobre. Rimiando como a séria. Sabe o que eu vejo? Rebando como a séria. Ambientes de trabalho tendo salvação de vidas. As pessoas vão olhar para você e dizer: você está diferente. Você está diferente. Você vai chegar no seu trabalho carregando uma presença que é revelada no seu caráter, que é revelada nas suas reações. Jesus vai começar a trazer salvação de vidas em ambientes de trabalho. Jesus maravilhoso. Jesus maravilhoso. Jesus maravilhoso. Que se prepare as escolas de Governador Valadares. Que se preparem as faculdades de Governador Valadares. Espírito Santo de Deus, porque o Senhor está levantando uma juventude, o Senhor está levantando, oh aleluia, professores, o Senhor está levantando pedagogos que vão carregar a presença dele para os ambientes da sala. Não é que você vai chegar lá, vai abrir a Bíblia e vai ficar pregando, não. A sua vida vai carregar poder, a sua vida vai carregar unção. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está recebendo? Quem crê? O Senhor vai quebrar fortalezas aqui. E jovens, que há muitos anos vive uma vida de montanha-russa no Evangelho. Sobe e desce, sobe e desce. Tô com Deus, tô no mundo. Tô com Deus e tô no mundo. Ah, meu irmão, eu não consigo, pastor. Eu já fui tantas vezes na frente. Deixa esse engodo de Satanás ser quebrado nessa noite na sua mente, porque ele vai começar um novo ciclo. O ciclo de maldição será quebrado. Ele vai te levantar como levantou o apóstolo Paulo no poder do Espírito. Tudo se fará novo. Paulo conhecia a lei do Senhor. Paulo conhecia a lei do Senhor. Mas chegou um dia do encontro. Chegou o dia do encontro. E Deus está dizendo nessa noite: chegou o dia do encontro. 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 A igreja pode adorar Jesus. A igreja pode adorar Jesus. Mente, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Mas a palavra vai se cumprir. Eu posso enfrentar, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Oh, minha esperança está nas mãos do grande eu sou. O impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar,
Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, querido, esse último momento, desde a palavra que a Lô liberou aqui sobre essa casa, eu quero te conferir a oportunidade, porque eu sei que tem corações que estão queimando aqui dizendo: se o pastor fizer o convite para ir lá na frente, fazer essa entrega, eu vou. Jesus falou contigo, vem correndo aqui para frente, vem correndo aqui para frente, seja para um concerto, seja para você voltar para os caminhos do Senhor, seja para você entregar a sua vida para Jesus, não importe quantos anos de crente, seja para dizer: não, hoje eu entrego, eu não quero saber como vai ser, só sei que eu estou disposto a andar com Deus, a andar com Deus, a andar com Deus. Eu quero convidar você a deixar o seu lugar, rapidamente vir, porque hoje é noite de concerto, hoje é noite de renovo, hoje é noite de volta para a casa do Pai, hoje é noite de voltar para a intimidade com o Pai. É uma religiosidade além dos os quatro paredes, essas quatro paredes, é uma religiosidade de andar com Jesus, de agradar a Jesus. Então deixe o seu lugar e venha à frente, em nome de Jesus. Isso, pode vir, tem mais pessoas. Você está distante, e olha, Deus está dizendo mais ao meu coração: tem gente que tem chamado de Deus. Meu irmão, eu quero que a igreja fique ligada no Senhor, não torne esse ambiente aqui um espectador. Nós estamos não num clube, nós estamos num campo de batalha, nós estamos como um exército em guerra. Então comece a clamar Jesus e deixe as fortalezas serem quebradas. Isso, pode vir. Eu não quero ver nenhum jovem aqui sem intercessão, eu não quero ver nenhuma mulher sem intercessão. Os líderes de pequenos grupos, os pastores, os presbíteros, os intercessores, pode vir orar com essas pessoas, porque o Senhor está marcando ciclos. O Senhor está renovando ciclos nesta noite. Oh Jesus, isso é noite de concerto. Pode vir, se lança. Deus vai quebrando agora todas as correntes, todas as acusações. A igreja pode celebrar essas vidas, a igreja pode celebrar. Oh, os líderes dos pequenos grupos, pode vir. São vidas que Jesus atraiu para essa casa nessa noite. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Celebre, igreja, celebre, porque os anjos estão celebrando. Os anjos estão celebrando. Os anjos não estão contemplando. A Bíblia diz que os anjos estão celebrando quando o pecador se arrepende. Então celebre. Enquanto você celebra, você se alinha com os céus. Enquanto você celebra, você se une aos anjos. Oh, Labacébia, Labandjovreca, receba o renovo do Espírito Santo. Ah, Jesus, pega essas vidas, pega. Oh, aleluia, Jesus, vem. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Jesus, quem tem promessa de Deus aí, ó, aleluia, se alinha a ela, porque o povo no deserto tinha promessa, mas porque não se alinhou aos princípios, morreu no deserto. Chabrão colama subriande comanas, remanjou recandorama suriande candore. Eu quero dar oportunidade, nós estamos caminhando para o encerramento. Mas deixa eu falar, tem gente que precisa liberar perdão. Você não vai esperar sair daqui não, porque o perdão precisa ser liberado de forma imediata. Está num culto, tem que entregar a oferta. Primeiro, deixa a oferta, libera perdão,
depois cultua. Libera perdão, depois oferta. Sabe o que está falando? O perdão precisa ser liberado de forma urgente, rápida. Então, se você precisa liberar perdão com alguém dessa casa, ou com alguém da sua casa aí, já dá um abraço nele. Não precisa justificar, não. Só abraça e cumpre o princípio. Fala: me perdoa porque eu fiz isso. Deixa Jesus restaurar a sua casa. Deixa Jesus restaurar os seus relacionamentos, porque Ele está te colocando num patamar daquilo que o céu espera. Ele está te colocando alinhado com aquilo que o céu espera. Vasos novos, odres novos estão sendo formados. E se prepare, vem vinho novo, vem vinho novo, vem vinho novo. Derrama tua Espírito de Deus sobre nós. Isso, abraça e perdoe, abraça e perdoe, abraça e perdoe. Jesus, manda mensagem, manda uma mensagem de texto aí agora. Sai daqui dessa casa e liga para alguém. Mas não deixe, não perca esse ambiente profético sobre nós. Não consegue. Vai, Jesus, vai. Vai, louvor. Eleva a adoração. Eleva a igreja. Espírito, flua no Espírito, flua nos dons, flua, igreja, flua. Jesus. Derrama. Suas vozes, vamos lá. Pastor Edilson, vem aqui fazer essa oração. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos Isso, vai. ficar de pé. Tamanha sobre nós. Aleluia. Deus está neste lugar. Escute isso rapidinho. Os últimos dias, como já foi dito aqui, os homens passariam a ser amantes de si mesmo. É o narcisismo. Eu só penso em mim e é tudo em favor da minha vida. Deixa eu te falar de onde nasce isso. De uma guerra lá no céu, aonde o diabo por 5 vezes ele diz em Isaías: eu subirei até os altos céus. Sabe o que diz aqui? Andarei humildemente com o Senhor. O que impede as pessoas de andar com Deus é o orgulho. O orgulho vai te impedir de experimentar as coisas mais profundas em Deus. Escute isso. Não é quanto você recebe de Deus que muda a sua vida, é o quanto você entrega diante dele que vai mudar a sua vida. É por isso que Paulo diz: oferecendo a vossa vida como sacrifício vivo. Aprenda isso e viva isso. Entregue-se na mão de Deus. O perdão vai fluir na sua vida quando você entregar no altar de Deus. O poder de Deus vai fluir na sua vida quando você entrega as suas fraquezas na mão de Deus. Vamos viver o que Deus tem para nós. Ele tem o melhor para a sua história. E essa noite é noite de entrega. É noite de andar com Ele, porque a única coisa que te impede de ver a glória de Deus é o orgulho da sua alma. Mas nessa noite entrega como sacrifício vivo, que Deus vai fazer algo novo.
algo glorioso, algo poderoso na sua história. Oh Deus, é tão bom te servir, é tão bom andar com o Senhor. O Senhor mesmo nos convidou a te seguir, é andar do seu lado, é viver o que o Senhor vive, e é ser como o Senhor. E nessa noite, em nome de Jesus, Senhor, abraça cada coração que está aqui, cura feridas. Nós não queremos ser a prostituta, amantes de prazeres, mas negar a nós mesmos e vivermos a glória eterna, vivermos os teus princípios gloriosos. Restaura famílias, restaura lares, restaura a comunhão, algo novo, algo glorioso, porque o Senhor nos criou para isso. O Senhor nos criou para relacionarmos com o Senhor, para vivermos, ó Deus, o melhor para a nossa alma. O Senhor nos criou para cuidar de nós. O Senhor nos criou, como está no Salmo 23, para nos servir, porque é o Senhor que nos leva aos pastos verdejantes, é o Senhor que nos faz deitar, tudo é o Senhor. E nessa noite, Senhor, faz isso na vida de cada um, traz um impacto, traz um despertar, traz a vida verdadeira de andar e ser cheio do teu Espírito, no nome de Jesus Cristo e para a glória de Deus Pai.